Bom dia, meus queridos irmãos. Estamos aqui começando hoje, dia 12 de junho de 2022, a lição número 11, a marca da fé. Vamos lembrar que estamos estudando as cartas do apóstolo João e hoje já é a nossa antepenúltima lição do trimestre, a marca da fé. Estaremos agora orando ao nosso Deus, pedindo a Ele a sua direção sobre o estudo que aqui faremos. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque podemos estar diante de Ti, Senhor, nos reunindo para estudar a Tua palavra. E queremos te pedir, Senhor, que Tu tomes a frente de tudo quanto aqui será feito. Usa a minha boca, usa a minha mente, Senhor, para que eu possa ser usado como Teu instrumento, Senhor Deus. Para que, ó Deus, possa falar a palavra vinda de Ti e que seja, Pai, de crescimento espiritual para todos quantos estiverem assistindo, acompanhando esse estudo. Toma-nos nas Tuas mãos, meu Deus, pois é a oração que Te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Bem, a marca da fé. Nós faremos a leitura em primeira carta ou epístola de João, capítulo 5, de 1 a 19. A palavra de Deus nos diz o seguinte: E todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore.
toda iniquidade é pecado, e não há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. 1 João 5, de 1 a 21. Na verdade, eu li até o versículo 21, porque é o que nos complementa a ideia. Porque há a leitura do texto, mas precisamos também levar em conta o contexto em que ele se encontra, para podermos ter um entendimento mais completo, mais abrangente daquilo que nós estamos estudando. Então vejamos, esta é a última lição da primeira carta de João, tá? Então nós vamos, a partir da próxima semana, estar estudando já a segunda carta de João. Embora o mundo tente transformar a fé em algo subjetivo, baseado na vontade do homem, e até mesmo numa expressão do pensamento positivista, ou seja, tirando Deus da jogada, dando uma ênfase maior à visão humana, à visão do homem, e também até mudando o próprio sentido da palavra de Deus. A fé bíblica genuína é algo maravilhoso, porque ela é uma certeza, um dom dado por Deus a nós. Através da fé, nós podemos ver, conhecer e crer em Deus, bem como fazer a sua vontade. Na aula passada, nós estudamos a marca da esperança. Então, é um tema, um estudo, muito próximo daquilo que estamos estudando hoje, da fé. Mas por que isso foi estudado antes, a esperança? Para que nós pudéssemos ver que há algumas diferenças, algumas pequenas diferenças. Quando falamos em fé, vamos lembrar o que significa fé. Fé. Fé é sinônimo de crer. Crer naquilo que não se viu. Crer numa promessa que Deus nos fez. O sentido inicial da palavra fé vem daí. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, nos diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então, a marca da fé, a fé é uma marca importante do cristianismo, muito importante, porque como é que nós vamos acreditar naquilo que a gente não viu? Mas nós sentíamos, nós não vimos a Deus, mas sentimos a presença de Deus, temos uma realidade, uma experiência clara do que Deus fez, faz
e fará na vida de cada um de nós. No versículo 6 de Hebreus capítulo 11, nos diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardeador dos que o buscam. Ou seja, ele vai contemplar a nossa fé. Ele vai, então, nos retribuir no tempo dele, no momento dele, aquilo que nós fazemos, a nossa fidelidade, a nossa fé, a nossa fidelidade. E a fé nos leva a ser fiéis a Deus, nos leva a acreditar na sua promessa, nos leva a receber a salvação em Jesus Cristo, que Jesus Cristo trouxe para toda a humanidade. Então, aqui na nossa lição, temos 3 tópicos. A fé gera amor e obediência. Depois, a vitória é pela fé. Aliás, 4. A fé nos leva ao testemunho. A fé impulsiona a oração. A fé gera amor e obediência. Bem, por termos fé, nós obedecemos a Deus. Seguimos a Deus e o que a sua palavra nos diz. A fé gera a obediência. E essa obediência que temos a Deus, ela não é uma obediência de medo. Ela não é uma obediência com temor, com medo. É uma obediência de amor, de respeito. Então, o temor que temos não é um temor sinônimo de medo, mas é um temor sinônimo de respeito, de contemplação do senhorio de Deus na nossa vida. O apóstolo João descreve a fé salvadora como uma ação contínua, mostrando ser ela uma marca dos cristãos verdadeiros, pois esses permanecem nela ao longo da sua vida. O apóstolo agora apresenta que a fé gera o amor e a obediência, os quais caracterizam uma ação constante, motivo pelo qual ele afirma que a pratiquemos. Amor e obediência precisam acompanhar a nossa vida cristã o tempo inteiro, o dia inteiro, por toda a nossa vida, enquanto nós estivermos vivendo nesse mundo. Devemos entender que o amor resultante da fé não é uma ação emocional de um momento somente, que depois dali acaba e volta-se a tudo como era antes. Não é assim. Porém, é uma ação de obediência. Amar é um mandamento e não apenas um sentimento. Se assim fosse, amaríamos apenas por conveniência, somente aqueles com quem nos identificamos ou temos um relacionamento fácil. Seria fácil, né? Agir assim. Mas o que Deus quer de nós não é isso. Deus coloca na nossa vida desafios. E nós precisamos vencer esses desafios a partir da unção
do Espírito de Deus na nossa vida, da nossa obediência, da nossa fé e do nosso amor, que vamos viver a vida cristã de forma plena, de forma completa. No item 2, a vitória é pela fé. João deixa claro que o vencedor, palavra a qual será muito utilizada no livro de Apocalipse, seja aquele qual crê que Jesus é o Filho de Deus e confia na sua obra redentora. A palavra que foi traduzida por vence, do verbo vencer, origina-se do vocábulo grego que significa conquistar, ter vitória, ou conquistar o poder. E que poder é esse? O poder de obedecer, o poder de ter a fé, de ser fiel a Deus. O apóstolo afirma que o cristão vence continuamente o mundo. Vence continuamente o mundo, vence o pecado. Logo, torna-se um vencedor. E é por meio da fé em Cristo e a dedicação de sua vida a Ele que fazem do cristão um vencedor. A vitória que temos mediante a fé não representa uma ausência de lutas ou de batalhas. Pelo contrário, está sendo dito aqui pelo discípulo amado que a vitória é uma realidade, porém ela é alcançada por meio de uma luta incessante, uma luta constante. O cristão vence o mundo pela sua união com Cristo, tornando-se participante da vitória de Cristo. Romanos 8:37. Porque em Cristo somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Esse é o versículo 37. Mas nesse capítulo 8 é o cântico de vitória, escrito pelo apóstolo Paulo. E onde ele estava? Em Roma, na sede do Império Romano, do poderoso Império Romano, pregando para os poderosos, sendo perseguido e não temendo, não tendo medo de cumprir a sua missão, porque Deus estava e esteve com ele o tempo todo. Porque somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que nos amou. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, os sistemas que governam o mundo estão sob o domínio de Satanás. E o crente precisa estar consciente dessa dualidade da vida. Dualidade, duas realidades distintas ou diferentes, que no caso, a vitória em Cristo está ligada diretamente com a luta contra o mundo. Luta contra o mundo é o quê? A luta contra o pecado. Não é brigar com o mundo, é a luta contra o pecado, com a estrutura do pecado. Tá? Não é você se tornar uma pessoa violenta, é lutar contra o pecado. E é uma luta que se torna em parte material,
mas ela é basicamente uma luta espiritual. Nós não podemos perder esta visão. No item 3, a fé nos leva ao testemunho. Ó, o testemunho, como ele é importante, o testemunho, né? Como que a gente precisa mostrar quem nós somos. Quem é o nosso Senhor? É Deus. Refletir a palavra de Deus naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz. Isso é o quê? É o nosso testemunho. Significa externar o amor de Deus através da nossa vida. Então, a fé nos leva ao testemunho. O apóstolo João explicita o testemunho como uma espécie de resultado da fé. Testemunhar é viver a fé. Muito mais do que proferir palavras ou contar experiências pessoais, é o resultado das 3 provas por ele apresentadas. Nesse contexto, ele fornece 2 testemunhos distintos, diferentes, como evidência da fé verdadeira. O exterior, de 6 a 9, claro, isso aonde? No texto que nós lemos, né? Em 1 João 5, de 1 a 21. Dos versículos 6 a 9, a evidência exterior, e de 10 a 12, a evidência interior. Água e sangue são os elementos utilizados por João para mencionar o testemunho exterior. Água e sangue. Nós vamos ver aqui o que significa esses elementos. Podemos pensar neles como símbolos presentes em nossas ordenanças. Batismo. A água representa o batismo. O sangue representa a ceia. O batismo, o compromisso assumido com Deus, em segui-lo. A morte para o mundo, a nova vida para Cristo. E a ceia, nós praticamos a ceia para lembrar a morte, o sacrifício e a ressurreição de Jesus pelo perdão dos nossos pecados. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quem? Jesus. E o que a ceia vem lembrar? Esta celebração que os judeus comemoram como a Páscoa. O sangue do cordeiro lá usado lá no Egito era um prenúncio, era um início daquilo que seria o sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz. Então o autor contra-ataca uma marca sutil do gnosticismo. O gnosticismo que nós já falamos em outras aulas, né? Que era uma heresia. Uma heresia presente na época. Ensinada por um filósofo de Éfeso, chamado Cerinto. João vai direto contra ele, não com uma exposição pessoal, nem com acusações. O que quer dizer isso? João não se dirigiu a ele de forma grosseira,
agressiva, mas com poder, poder do Espírito Santo de Deus. Uma afirmação da verdade. Cristo ensinava que Jesus de Nazaré tornou-se filho de Deus ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Isso não é verdade. Jesus já era filho de Deus até antes dele ser concebido por Maria. O batismo de Jesus foi uma confirmação. Que quando João, ao batizar, falou: "Este é o Cordeiro de Deus", porque ele já sabia que aquilo ali era o cumprimento da promessa que Deus fez de que viria o Messias, o libertador de Israel. Assim como o testemunho exterior afirma a doutrina de Cristo, o testemunho interior fundamenta a fé. Ele é a chave para receber a vida eterna, constituindo uma base sólida para o cristão. Nenhuma doutrina foi tão atacada na história como a doutrina cristã. O testemunho interior apresenta-se como uma bênção para o cristão, pois o torna participante da vida eterna em Cristo, a qual é expressa na graça e no poder de Deus, dispensados a nós em todo o tempo. O homem sem Jesus nunca conseguirá compreender o que isso significa. Vale a pena ressaltar que João não diz que a vida eterna será dada, referindo-se a um tempo futuro, mas que Deus deu tempo passado para nós. Temos essa vida agora em princípio, João 3,17. E quando entrarmos na presença de Deus, na glória, nós a teremos em plenitude. Explica Kistemacher. E quando será essa plenitude? Na glória de Deus, quando nós tivermos o nosso corpo celestial glorificado e estivermos na glória de Deus, com a vinda de Jesus. Bem, lembramos que na aula passada nós falamos sobre adoção. Deus nos adotou. Deus nos deu o privilégio de sermos seus herdeiros, herdeiros do reino de Deus e co-herdeiros junto com Jesus, o Filho de Deus, do reino de Deus. Então essa adoção se deu à medida em que houve a nossa conversão ao cristianismo. Nós só chegamos até aqui pela fé. Se não houvesse fé, jamais nós poderíamos chegar a ter comunhão com Cristo, a ter Jesus como nosso Senhor e Salvador, a seguir os seus passos, os seus ensinamentos. No item 4, nos diz: a fé impulsiona a oração. E o que é a oração? É a nossa comunicação com o Pai.
é uma nossa comunicação vertical com o Pai. E o que é o nosso testemunho? É a nossa comunicação horizontal com as pessoas que conosco convivem. Então, nós precisamos ter a comunicação horizontal através do nosso testemunho. A nossa comunicação vertical a partir da oração. Porque aí é a comunicação com Deus, que está acima de nós. Nos diz na nossa revista, sempre digo que orar por alguém é um ato de amor. É colocar aquela pessoa, seja quem for, no trono da graça do nosso Deus. Interceder para que Deus opere na vida daquela pessoa. O apóstolo, por sua vez, conclui que a fé ou a confiança da vida eterna nos permite orar confiadamente. Orar num Deus que é vivo, santo, verdadeiro, presente, num Deus que nos ouve, num Deus que nos atende, num Deus que está sempre atento ao nosso clamor. E é claro que esse Deus é soberano. Esse Deus tem o tempo dele, tem o momento dele, e nesse momento dele é que nós teremos a resposta das nossas orações, que pode ser imediato, pode ser daqui a alguns dias, pode ser daqui a alguns anos. Então, é dele a resposta, é dele a glória, é dele o poder, não é nosso. Nós somos servos de Deus. Deus é o Senhor. A oração impulsionada pela fé não busca realizar o desejo do homem, o nosso desejo, mas alinhá-lo com a boa, perfeita e a agradável vontade de Deus. A confiança é a chave estratégica da oração respondida. Orar segundo a vontade de Deus é orar de acordo com o que Ele deseja. E não para insistir que o Pai realize os nossos anseios. Somente a fé nos capacita para orar dessa maneira. A fé impulsiona a oração pela certeza de que Deus está nos ouvindo. E isso somente é possível porque, como afirma o apóstolo, temos o Filho. Versículo 12 desse capítulo que nós lemos. Ter o Filho é gozar da confiança que Deus nos ouve. Há um hino que diz: Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter. A resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé, nossa fé, minha fé. Seja a pessoa que nós estaremos colocando, pode ser eu, pode ser tu, pode ser ele, pode ser nós, pode ser vós, pode ser eles. Aí seria o que? Usando os pronomes pessoais. Nossa fé, Jesus contemplará. Vamos então ouvir
este hino do cantor cristão. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que pensa crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dá-lhe tudo quanto a ele suplicar. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grande maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Se creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Bem, nós ouvimos já o hino número 160, a fé contemplada. E esse hino, a fé contemplada, ele nos dá uma ideia clara, definida, de como Deus nos ouve. Então esses hinos, eles nos dão eles estão sempre aí musicalizando, tornando poesias, musicalizando em poesias baseadas, definidas na palavra do nosso Deus, assim como os cânticos também, né? Porque tanto há os hinos como há também os cânticos. São formas de louvar a Deus através da música, através das artes. No caso, a arte da música, a arte dos versos, das palavras, que são tão importantes para o louvor ao nosso Deus. E Deus precisa ser louvado através da nossa vida, através da nossa fé, através do nosso testemunho. A fé não pode estar ausente da vida cristã.
como disse, né, o poeta, os poetas Roberto e Erasmo Carlos, você é meu escudo, você para mim é tudo, minha fé me leva até você. Para quem te traz no peito, o mundo é mais florido, a vida aqui na terra tem um outro sentido. Eu corro e não me canso, esqueça a minha cruz, firme nesse rumo que a você me conduz. E todos os momentos que eu olho para o espaço, sou forte minha fé, me faz um homem de aço. Isso são versos da música Fé, gravada pelo Roberto Carlos, o cantor popular Roberto Carlos, e de autoria dele e do Erasmo. Então nós vemos que a fé está presente. A fé em Deus é imprescindível para termos uma vida cristã verdadeira. Porque se não tivermos fé, não temos como nos intitularmos cristãos. Então a fé é muito importante, está aí. Seria impossível falar da vida cristã sem falar de fé. A fé é a mola propulsora em nosso relacionamento com Deus. Se perdermos a fé, tudo perderá o sentido. Sem fé, a Bíblia Sagrada se tornaria apenas mais um livro comum, não a palavra de Deus. A oração simplesmente uma ladainha, uma coisa repetitiva. E as doutrinas um conjunto de regras. Só que isso vai muito além de um ritual, vai muito além de regras. Isso vai muito além porque isso é a vontade de Deus, a palavra de Deus revelada à humanidade. A fé é uma marca do verdadeiro cristão. Portanto, devemos pedir ao Senhor que a cada dia aumente a nossa fé para sermos servos obedientes, fervorosos em oração, testemunhas fiéis e vitoriosos em Cristo, como diz, rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, a cada dia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver rompendo em fé, abrindo as portas que precisam ser abertas, crendo que o Senhor Deus nos ouve, cuida de nós, tem um imenso amor por nós, um imenso cuidado por nós. Porque se Deus não tivesse tanto amor por nós, não daria seu Filho Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, para que o seu sangue pudesse nos purificar de todo o pecado e nos tornar uma nova vida, de nos dar um acesso direto a Deus, ao coração do Pai. E a fé que nos leva a crer num Deus tão poderoso, num Deus tão grandioso, num Deus que pode tudo, num Deus que faz tudo, num Deus criador do universo, num Deus de extrema misericórdia, justo, compassivo e fiel. Estejamos, irmãos e amigos, crendo que a nossa fé precisa estar centrada em Deus, em Jesus. E é nele que nós podemos confiar, só nele. Não tem mais ninguém. Não há outro caminho. João disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. João escreveu isso, e quem é que disse isso? Jesus. Jesus disse isso. Oremos dentro dos nossos propósitos, tá? E estejamos prontos para testemunhar da nossa fé. Também peço que divulguem o nosso canal de estudos bíblicos, tá? E estamos presentes na Primeira Igreja Batista em Nilópolis, todos os domingos, às 8h30 da manhã, com os nossos estudos diretamente, ao vivo, tá? Presencial. E todos são convidados a nos visitar, a participar dos nossos estudos. E logo após temos também o nosso culto matutino. Estamos falando de Deus, da palavra de Deus. Estejamos também orando pelo nosso país, pelos rumos do nosso país, para que Deus tenha misericórdia, uma grande misericórdia do povo brasileiro e dê sabedoria ao povo para fazer a escolha de vida. Dê sabedoria aos dirigentes para que tenham um cuidado, para que cumpram o compromisso de servir ao povo, de procurar o bem-estar de todos, não de apenas alguns. Oremos pelos nossos enfermos, por quem precisa de cura, por quem precisa de um emprego, de uma oportunidade de trabalho. Estejamos sempre em oração. Estejamos sempre também, queridos irmãos, amigos, gratos, muito gratos ao nosso Deus, pela misericórdia dele para com todos nós. Muito obrigado pela atenção de vocês. E vamos então agora orar ao nosso Deus, encerrando essa aula. Pai de amor, muito obrigado, porque tu pudeste conduzir esse estudo, porque tu, Senhor, pudeste tomar a frente daquilo que aqui foi feito. Queremos te rogar pelo Brasil, que tu tenhas misericórdia do nosso país, meu Deus. Que tu tenhas misericórdia do povo brasileiro, dos seus dirigentes, que tu, ó Deus, esteja presente, esteja atuando, Senhor, esteja na vida de cada um de nós. Também, ó Deus, te pedimos que tu abras as portas das oportunidades para aqueles que precisam de um emprego, de um trabalho, que tu, ó Deus, seja também com todos os enfermos, com aqueles que precisam de cura, com aqueles, ó Deus, que estão passando por momentos difíceis. Visita, Senhor, a minha cunhada Aldeir, na sua saúde física, Senhor. Toma as mãos daqueles médicos que vão estar tratando dela, meu Deus. Visita, Senhor, todos os nossos irmãos, os nossos amigos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Pai, recebe nossa oração, nosso louvor, a nossa gratidão a Ti, por tudo quanto és, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu infinito amor, pelo Teu cuidado para conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.